Boa noite a todos. Sejamos todos nós bem-vindos ao nosso primeiro dia de estudo da obra Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, pelo Espírito Humberto de Campos, psicografia de Francisco Cândido Xavier. É muito comum quando nós falamos, e o próprio Francisco Cândido Xavier, na época, teve uma dificuldade muito grande dentro, inclusive, do movimento espírita. E até hoje, nós ainda encontramos irmãos dentro do movimento espírita questionando a própria obra, o tema Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. Então, nós vamos entender o que é Pátria do Evangelho. Então, nós pedimos ao nosso Senhor Jesus, ao amor de nossa vida, que possa nos ajudar, nos inspirar realmente na condução desse trabalho, que a espiritualidade amiga possa preparar o nosso coração para que a gente possa sentir essa obra e mergulharmos na emoção desse descobrimento desse país e a missão desse país. A pergunta é, já que vai contar a história do nosso país, desde o descobrimento, mas não só, mas todo o trabalho que antecedeu o descobrimento, por que a escolha de Humberto de Campos? E é isso que o nosso querido Emmanuel vai falar já logo aqui no prefácio. E a gente eu estudando essa obra, eu já tinha lido, mas nunca tinha estudado. É a primeira vez eu vou estudar junto com vocês. E a gente vai percebendo que realmente um historiador, ele ia nos mostrar uma flor, mas uma flor de plástico, que poderia ser muito bonita, mas não viva. Agora, alguém sendo realmente um literário, ele consegue contar essa história, nos apresentar essa flor, essa árvore, mas viva, pulsante, acompanhado de emoção. Então, realmente, a obra, a história, ela se torna uma arte. O nosso Humberto de Campos, ele vai retratando como uma arte realmente. Ele vai contar a história de uma forma encantadora. Por isso, entendermos realmente por que Emmanuel escolheu Humberto de Campos. E olha, quando Jesus fala em trabalho, basta nós lembrarmos que ele chamou 12 apóstolos e nenhum era perfeito, nem espírito superior. Um traiu, outro negou e todos abandonaram o nosso Senhor Jesus no momento do testemunho. Então, quando Jesus fala em trabalho, ele não chama os perfeitos. Ele chama aqueles que necessitam aprender com ele. Porque não são os sãos que necessitam de médicos, são os doentes. Então, Jesus não escolhe os capacitados, né? Ele capacita para a gente poder trabalhar. Esse é o movimento que ele faz. Então, quando se fala que aqui se torna o coração do mundo e a pátria do evangelho dele, é exatamente esse movimento do livro que nós vamos entender o que é isso. Mas nós temos que parar para pensar. Eu não posso imaginar o Brasil, coração do mundo, pátria do evangelho, Jesus fazendo uma separação dos bodes e das ovelhas e deixar os bodes fora do Brasil e trazer para cá só as ovelhas. Qual a função? Se todos já são bons. Então Jesus não faz isso, ele pega só os bodes e traz para bem próximo dele, porque são esses que estão precisando. Então, faço votos
que você comece, que você persevere e que você finalize a obra. Porque começar é fácil, permanecer difícil, terminar às vezes é crucificar-se. E o que nos falta quase sempre é disciplina. Essa obra ela é riquíssima. Teremos ela, nós vamos gravar na quarta, sexta, o mais tardar no sábado, ela já estará no canal do YouTube. Que Jesus então nos abençoe. Então vamos lá, esse prefácio é de Emmanuel. Meus caros filhos, carinho de Emmanuel, venho falar-vos do trabalho em que agora colaborais com o nosso amigo desencarnado, no sentido de esclarecer as origens remotas da formação da pátria do Evangelho, a que tantas vezes nos referimos em nossos diversos comunicados. O nosso irmão Humberto de Campos, porque a informação que o Brasil é a pátria do Evangelho, essa informação não foi um lançamento de Humberto de Campos. O próprio Emmanuel aqui nos fala, várias mensagens, ele já citou que o Brasil é a pátria do Evangelho. Então, o Emmanuel sabe disso e os demais espíritos que trabalham com o nosso Senhor também. Mas Emmanuel escolheu Humberto de Campos para contar essa história, para trazer essa literatura, mas para falar e contar com muita emoção e com coração. O nosso irmão Humberto, então vamos primeiro conhecer um pouquinho de Humberto. Quem quiser anotar, Humberto de Campos, ele nasceu em 25 de outubro de 1886. 1886. Em Miritiba, Maranhão. Olha aí, lá de Maranhão. A ocupação dele, ele foi jornalista, político e escritor. Não historiador. A desencarnação dele foi em 5 de dezembro de 1934. Ele tinha exatamente 48 anos e ele morreu na cidade do Rio de Janeiro. Tá? Então, ele é do Maranhão. Em 1920, ele foi eleito para a cadeira de número 20 da Academia Brasileira de Letras. Tá? Esteve na Academia Brasileira de Letras. E olha que ele desencarnou com 48 anos, então bem jovem. A cadeira dele era de número 20. Miritiba hoje é batizada com o nome de Humberto de Campos. Ele foi jornalista também no Pará, Rosane, lá na tua cidade. Em 1910, ele publica o seu primeiro livro de versos. O nome do livro era Poeira, a primeira série, que lhe dá razoável reconhecimento. Ele tinha 24 anos de idade quando ele publicou esse primeiro livro. Então você percebe que é um espírito, porque como é que a gente reconhece a qualidade moral de um espírito? Pela sua infância, pela sua juventude e pela sua fase adulta. Já mostra para o que veio. Então, apesar de ser uma criança, mas já tem tendências de moral, se preocupa, compartilha, não é egoísta, não é vaidoso. Se é um jovem, já começa a ter uma preocupação ainda maior com o meio e com a sociedade. Ele é diferente. E quando se torna um adulto, bastante responsável. Então, quando você vê uma criança cheia de mimo, cheia de dengo, cheia de querer, chega é meu, é isso, já mostra que nível espiritual é esse ser que está reencarnando e que precisa ser trabalhado. E a massificação é assim. Quando tem uma criança que acaba se destacando, a gente chama até de menino
prodígio, né? Menina prodígio. Então, você vê que ele com 24 anos já está publicando uma obra. E detalhe, nessa época aqui, ele nasceu em 1886. Em 1910 ele publicou o primeiro livro dele. Nessa época aqui, você tinha que realmente saber escrever. Você tinha que ter inteligência para escrever. E o bom escritor, nós vamos ler hoje um poema de Olavo Bilac. Você lê, que aquelas pessoas dizem assim, é difícil ler, mano, porque nós nos perdemos. Porque nós aprendemos só a ler, mas não mais a interpretar. A gente não quer mais pensar. Eu não quero pensar, eu só quero ler. Por isso que a gente gosta de livro que não diz nada. Que conta uma historinha que eu não preciso usar a máquina cerebral. Eu não preciso pensar. O bom escritor, ele deixa subentendido. É como se ele deixasse, eu te trago um presente todo enrolado. Abre e veja o que tem dentro. E é tão interessante que nesse ato de abrir, tu tira coisas dali de dentro, dependendo da tua capacidade de interpretação. Que isso também é um pouco da responsabilidade desse ensino conteudista. Decora, decora, decora. E aí nós perdemos. Então, nessa época aqui, um rapaz de 24 anos escreveu um livro em uma época que nós tínhamos excelentes escritores. Com 26 anos ele vai para o Rio de Janeiro e começa a sua carreira de jornalista e ganha destaque no meio literário com 26 anos. Com 24 anos ele publicou, com 26 anos ele vai para o Rio de Janeiro. Torna-se cada vez mais conhecido em âmbito nacional por suas crônicas. Em Parnaíba, no Piauí, em 1896, ele plantou um cajueiro. Hoje é um patrimônio protegido pela lei municipal. E até hoje está lá o cajueiro que ele plantou, né? E é batizado com o nome Humberto de Campos. Só para a gente fazer um movimento en passant, entendermos quem é Humberto de Campos. Ele desencarnou com 48 anos, tá? Então vamos lá. O nosso irmão Humberto tem, nesse assunto, largo campo de trabalho a percorrer, com as suas, olha só, facilidades de expressão e com o espírito de simpatia de que dispõe, como escritor, em face da mentalidade geral do Brasil. Diz assim, ele sabe falar para o brasileiro. E lembra que ele trabalhou fazendo também crônicas, né? Em âmbito nacional, ele passou a ser conhecido. Os dados que ele fornece nestas páginas foram recolhidos nas tradições do mundo espiritual. Então, quando Humberto de Campos foi convidado para o trabalho, ele sabe escrever. Ele é um excelente literato. Então, Humberto, você terá um trabalho. Te prepara. Aí ele foi pesquisar nessas tradições do mundo espiritual. Porque, gente, aqui tem 3D. Lá deve ter 30D. Você acha que a história do nosso país está esquecida? Eles têm um arquivo. Vou dar um exemplo para você. Se eu pegar um médio ou um sensitivo, um médio ostensivo ou um sensitivo, e levá-lo a uma fazenda, onde nessa fazenda existe lá o local onde ficavam os escravos. Como era o nome? Vou levá-los à senzala. Ao chegar na senzala, o sensitivo talvez se sinta mal. E se o médio for um médio vidente ou um médio de uma intuição muito grande, ele vai até dizer, tem escravo, se ele não tiver
estudado o livro dos Médiuns, ele vai dizer assim, tem escravos aqui ainda chorando. Tem escravos aqui ainda apanhando. Porque ele não estudou o livro dos Médiuns. Se ele estudasse, ele ia dizer bem assim, ainda está gravado na psicosfera desse ambiente as imagens que aqui foram vividas. Então, em verdade, o médium capta as imagens que estão naquele ambiente ainda, naquela psicosfera. E no mundo espiritual, a história está gravada. Quem já leu Memórias de Suicida vai se deparar com um tratamento que o Roberto de Canaleja, que é o espírito superior, faz com o suicida, fazendo um processo de regressão. Mas temos um trabalho melhor, com Aníbal. Ele era responsável para ensinar evangelho. E quando ele começava a falar do evangelho, abria uma tela. E à medida que ele ia contando a parábola, contando a história, ia se formando os personagens, a Galileia, o Tiberíades. Imagina, gente. Por exemplo, às vezes nós estamos estudando, quem está realmente muito ligado ao estudo, consegue ver psiquicamente. Não consegue? Você vai vendo, parece que você está lá. Nós que estudamos o livro Boa Nova, quantos irmãos se aproximaram de mim e disseram bem assim, tia, a impressão é que a gente estava lá, vivendo ali naquele momento. Então, é isso mesmo. A psique da gente, porque isso está gravado. E se a gente entra em sintonia, a gente acessa. Então, Humberto de Campos, ele acessou toda a história, mas não só do mundo físico. Porque começou o descobrimento do Brasil, aí entre aspas, no mundo espiritual. E a história de Humberto de Campos vai nos trazer essa construção desse país no mundo espiritual. Onde fala, olha só, tradições, né? Que são as memórias do mundo espiritual, onde falanges desveladas e amigas se reúnem constantemente para os grandes sacrifícios em prol da humanidade sofredora. Grandes sacrifícios. Este trabalho se destina a explicar a missão da terra brasileira no mundo moderno. Humboldt, vamos lá ver quem é. Alexandre Humboldt, pai da biogeografia, nasceu em 14 de setembro de 1769 em Berlim, na Alemanha. Foi geógrafo, naturalista e explorador. Com 20 anos começou sua viagem, veio a desencarnar com 89 anos, ou seja, viajar faz bem. 89 anos, ele desencarnou em 1859, tá bom? Vamos lá. Visitando o vale extenso do Amazonas, exclamou, extasiado, que ali se encontrava o celeiro do mundo. O que é um celeiro? Qual é a função do celeiro? Armazenar, abastecer a uma fazenda inteira. E foi isso que ele falou. Ele disse que era o celeiro do mundo. Mas ele estava vendo esse celeiro a nível vertical ou a nível horizontal? O que ele estava vendo? As coisas de ordem material ou as coisas de ordem espiritual? Material, gente. Material, ele estava vendo as coisas, ele estava vendo a parte da geografia, a parte da ecologia, a quantidade de plantas. Horizontal. O grande cientista asseverou uma grande verdade, diz Emmanuel. Precisamos, porém, desdobrá-la, estendendo-a do seu sentido econômico à sua significação espiritual. Aí vem Emmanuel e diz assim, precisamos, porém, desdobrá-la. Eu não desmereço o que Alexander falou, mas não é só isso. Precisamos, porém, desdobrá-la,
estendendo-a ao seu sentido econômico, à sua significação espiritual. O Brasil não está somente destinado a suprir as necessidades materiais dos povos mais pobres do planeta, mas também a facultar ao mundo inteiro uma expressão consoladora de crença e de fé raciocinada, e a ser o maior celeiro de claridades espirituais do orbe inteiro. Se você for procurar o espiritismo na Europa e também na América do Norte, quem fundou foram os brasileiros. Pode procurar. São brasileiros que saíram da terra do cruzeiro, foram e lá fundaram grupos pequenos. Nós não vamos encontrar na Europa ou mesmo na América do Norte o que nós temos de espírita no nosso país. Mas são os brasileiros que levam. Qual é a cara do brasileiro? Nós não temos algo que você olha e diz, é brasileiro. É assim que Jesus gosta. Quem já estudou a Caminho da Luz sabe que a missão de Roma era unificar, para que não houvessem divisões de países. Essa era a missão e Roma falhou. Então, gente, o fato da obra Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, está falando a nossa missão. Isso não quer dizer que vai acontecer. Isso quer dizer que existe essa programação. E nós poderemos mudar a história, se não cumprirmos. Então, a missão do Brasil é essa. Cumpra. Entendeu? Nós não estamos destinados a, mas é essa a programação da espiritualidade superior. Mas também a facultar ao mundo inteiro uma expressão consoladora de crença e de fé raciocinada, e a ser o maior celeiro de claridades espirituais do orbe inteiro. Neste tempo de confusionismo amargo, consideramos de utilidade um trabalho desta natureza, esse livro, e, com a permissão dos nossos maiores dos planos elevados, vou repetir, com a permissão dos nossos maiores dos planos elevados. Lembra sempre que as obras de Francisco Cândido Xavier, 400 obras, 450, são obras subsidiárias. Foi avisado a Kardec que ele não iria finalizar o trabalho. Então, isso aqui não é uma historinha para boi dormir, não. Isso aqui é uma programação do mundo espiritual. Gente, é uma organização enorme. E não é uma organização daqui a 30 dias o que nós vamos fazer. Daqui a 300 anos. E vamos começar a trabalhar hoje para quando der o período do 300 anos, nós podermos realizar o que temos que realizar. Programação. E com a permissão dos nossos maiores, dos planos elevados, empreendemos mais esta obra humilde, agradecendo a vossa desinteressada e espontânea colaboração. Humberto não tinha absolutamente nenhum interesse, né? Foi algo espontâneo, né? Nossa tarefa visa esclarecer o ambiente geral do país, argamassando as suas tradições de fraternidade com o cimento das verdades puras. Olha aí, falando novamente do edifício. Vou repetir. Com o cimento das verdades puras. Porque se a Grécia e a Roma da antiguidade tiveram a sua hora, qual era a função da Grécia? Grécia.
a intelectualidade, a filosofia, lembra disso? A arte. A Roma, a justiça. Se a Grécia e a Roma da antiguidade tiveram a sua hora como elementos primordiais das origens de toda a civilização do Ocidente, se o Império Português e o Espanhol se alastraram quase por todo o planeta, se a França, se a Inglaterra tem tido a sua hora proeminente nos tempos que assinalam as etapas evolutivas do mundo, o Brasil terá também o seu grande momento no relógio que marca os dias da evolução da humanidade. Se outros povos atestaram o progresso pelas expressões materializadas e transitórias, o Brasil terá a sua expressão imortal na vida do Espírito, representando a fonte de um pensamento novo, sem as ideologias de separatividade. Aqui no nosso país nós encontramos todas as religiões. A fonte de um pensamento novo, sem as ideologias de separatividade e inundando todos os campos das atividades humanas com uma nova luz. Eis, em síntese, o porquê da nossa atuação nesse sentido. O nosso irmão encontra mais facilidade para vazar o seu pensamento em soledade com o médium, como se ainda se encontrasse no seu escritório solitário. Está falando do Humberto de Campos. Essa mensagem aqui, o livro é de quando? Quando que ele desencarnou? Humberto de Campos? Quanto tempo depois da psicografia? Bem recente ele está. Então, 4 anos depois da desencarnação, Humberto de Campos vem com essa obra. Daí a razão porque as páginas em apreço foram produzidas de molde a se aproveitarem as oportunidades do momento. Peçamos a Deus que inspire os homens públicos, atualmente no leme da pátria do Cruzeiro, e que nesta hora amarga em que se verifica a inversão de quase todos os valores morais, vou repetir, para que a gente tem que pedir? Porque eu acho que a gente ainda não entendeu. Peçamos a Deus que inspire os homens públicos, atualmente no leme da pátria do Cruzeiro, e que, nesta hora amarga, em que se verifica a inversão de quase todos os valores morais, no seio das oficinas humanas, saibam eles colocar muito alto a magnitude de seus principais deveres, tá? Mas é principais, já estou traduzindo, tá? Principais deveres. E a vós, meus filhos, que Deus vos fortaleça e abençoe, sustentando-vos nas lutas depuradoras da vida material. Mensagem de Emmanuel. Meus irmãos, só uma ressalva para o primeiro dia de estudo da obra Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. Nós não vamos discutir política. Nós vamos sim nós vamos falar de religião e vamos falar desse movimento da espiritualidade para com o nosso país. É esse movimento que nós vamos fazer, tá certo? Alguma pergunta? Eu acho que essas oficinas humanas é das experiências humanas, né? Sim. Vamos para Humberto de Campos? Esclarecendo. Esse aqui já é Humberto de Campos. Todos os estudiosos que percorreram o Brasil, estudando alguns detalhes dos seus 8,5 milhões de quilômetros quadrados. E lembra que essa obra foi psicografada lá em Pedro Leopoldo, não é isso? Tinha a livraria, a biblioteca lá.
se apaixonaram pela riqueza das suas possibilidades infinitas. Eminentes geólogos definiram-lhe os tesouros do solo e naturalistas ilustres lhe classificaram a fauna e a flora, maravilhados ante as suas prodigiosas surpresas. Nas paisagens suntuosas e inéditas, onde o calor suave dos trópicos alimenta e perfuma todas as coisas. Vocês estão vendo a forma dele escrever? Poética. Há sempre um traço de beleza e de originalidade, empolgando o espírito do viajor sedento de emoções. Essa parte que eu adorei. Mas, se numerosos pensadores e artistas notáveis lhe traduziram a grandiosidade de mundo novo, contando lá fora as inesgotáveis reservas do gigante da América, todo esse espírito analítico não passou da esfera superficial das apreciações, porque não viram o Brasil espiritual, não viram o Brasil evangélico, em cujas estradas, cheias de esperança, luta, sonha e trabalha o povo fraternal e generoso, cuja alma é, aí abre aspas, a flor amorosa de 3 raças tristes, fecha aspas, na expressão harmoniosa de um dos seus poetas mais eminentes, Olavo Bilac. Eu trouxe esse poema, me emocionei. Posso ler? Já finalizando, tá? Ele nasceu em 16 de dezembro de 1865 e desencarnou em 28 de dezembro de 1918. Olavo Bilac. Tens, às vezes, o fogo soberano do amor encerras na cadência, acesa em requebros e em cantos de impureza, todo feitiço do pecado humano. Mas, sobre essa volúpia, erra a tristeza dos desertos, das matas e do oceano, Bárbara Poracé, banzo africano e soluços de trova portuguesa. És samba e jongo, chiba e fado, cujos acordes são desejos e orfandades de selvagens cativos e marujos. E em nostalgia e paixões consiste lasciva dor, beijo de 3 saudades, flor amorosa de 3 raças tristes, portugueses, africanos e os índios. Publicado no livro Tarde, de 1919, Olavo Bilac. Poracé é dança dos índios, jongo é a dança africana. Vamos parar por aqui? É muito material, né? Foi bom, gente? Deu pra gente sentir o clima já? Vai ficar mais quente ainda, viu? Então vamos orar? Senhor da vida, amor de nossa vida, queridos amigos espirituais aqui presentes, nos arvoramos, Senhor Jesus, para estudar a obra Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. Não temos competência para o estudo, mas carregamos a boa vontade e o desejo de aprender. Te fazemos um pedido, Senhor. Permaneça sempre nos inspirando. E que esse estudo jamais se torne um movimento intelectual. Porque se escolhermos esse caminho, iremos nos perder no objetivo principal da obra, que é o nosso coração,
o nosso sentimento. A compreensão do Evangelho vivido e sentido na fala de Alcino. Nos ajude, Senhor, para que de nós possamos compreender e expressar o Teu Evangelho no nosso olhar, na nossa fala, no nosso abraço, na nossa compreensão. Estamos iniciando e te pedimos a proteção para mais esse trabalho. E que os nossos amigos espirituais, trabalhadores da Tua seara, possam, uma vez mais e sempre, nos inspirar e nos conduzir. E que nós, na condição de brasileiros, possamos perceber o trabalho que foi confiado a cada um de nós. Graça te damos, Senhor, e mais uma vez, muito obrigada.